Bom dia. Desde já agradeço a presença de vocês. Eu sei que é difícil, né? Marcar cedo, horário de trabalho, mas é importante que vocês estejam aqui presentes, né? Para a gente ter esse elo aí, para a gente começar mais um ano letivo, tá? Então, permita que esse espaço te acolha, te envolva no momento presente. Sua história agora, a história dos seus filhos fazem parte da nossa história, tá? Então, a apresentação da equipe, eu já vou me apresentar, tá? Comunicação, depois a gente vai falar um pouquinho da rotina, avaliação e sondagem e vamos falar um pouquinho do primeiro trimestre, como que vai ser, tá? Então, prazer, eu sou a Elaine. Então, quem é a Elaine, né? Então, eu tenho 42 anos, tá? Sou casada há 20 anos, tenho um filho adolescente de 15 anos, tá? Eu sou formada há 23 anos, então eu fiz o magistério, fiz pedagogia, fiz letras, sou psicopedagoga e agora eu enfrento aí uma jornada que eu sou educadora parental, tá? A minha missão de vida é cuidar das famílias, tá? A gente já tem os professores aí que cuidam dos nossos pequenos, né? E nada como, o que eu pensei? Falei, eu preciso cuidar com carinho das famílias. Família bem, criança bem, tá? Então é essa função que eu tenho. A minha missão de vida é cuidar de vocês, das famílias, depois dos pequenos e das professoras, tá bom? Então, acredito que as famílias são fonte para o equilíbrio de uma sociedade, tá? Então, assim, nós vamos nos falar bastante, vocês vão vir bastante conversar comigo, porque eu acho importante a gente criar essa confiança, tá? Entre escola e família. Vou apresentar a equipe, tá? Aí, então, eu tenho, no segundo ano, eu tenho a Progéssica, tá? Que é o período da tarde, que não é o de vocês. A Promárcia, tá? Segundo ano da manhã. E a Protati, que é do período da tarde. Terceiro ano eu tenho a Progiovana. No quarto ano eu tenho a Projuliana. No quinto eu tenho a Proluciana e a Simone, tá? Vocês vão estranhar de falar assim, mas qual? Quinto A ou quinto B? Elas vão dar as aulas para as duas turmas. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? O integral eu tenho a Pro Rafaela, que vai cuidar dos nossos pequenos. A orientadora educacional é a Aline. Acredito que a maioria de vocês já conhecem, tá? De inglês eu tenho a Pro Tati. De arte eu tenho a Pro Lígia. É que como ela é especialista, hoje não é o dia dela vir para a escola, tá? E de educação física eu tenho a Pro Ana Paula. Ela vai dar uma passada, que hoje ela tá lá no Fluid 2 e no médio, tá? No EFAF e no médio. Eu tenho os professores especialistas também, que de música é a Prosônia, que é no contraturno, tá? Judô, a Cláudia. Futsal a gente está em contratação, tá bom? E as aulas do contraturno elas vão começar a partir de março, tá? Então vamos falar um pouquinho da nossa comunicação. Como que vai ser a nossa comunicação durante o ano de 2023? A maioria de vocês já conhece. Tem algum papai novo? Ok. Então assim, já baixaram o app do colégio, tá? Abaixa o app do colégio, por quê? Vai sair todos os comunicados gerais, porque os alunos não têm agenda física. Então eles tinham agenda física até o primeiro aninho. A partir do segundo ano, eles já não têm mais agenda física. Então a nossa comunicação vai ser através do app, tá? Então lá no app vocês vão ter os comunicados gerais que saírem, então passeio, transporte, todos os comunicados que for geral do colégio, para todo mundo saber, vai sair pelo app aqui. As informações gerais, eventos, reuniões, atendimento e outros. A comunicação é por esse app, tá? Ah, mas eu gostaria de falar com a Pro. Então, ou manda no app, ou tem o Classroom, que ali elas têm a comunicação com vocês, tá? Então, assim, não temos a agendinha deles. Então, assim, o app lá vai ter que estar baixa, põe notificação, porque
sempre chega a aula, tá bom? No Google Classroom, então vocês vão lá na salinha do Google Classroom, tá? E aqui vai ter a lição de casa, tá bom? Vídeos que as professoras mandarem e as solicitações das professoras. Como assim? Então vamos lá. A lição de casa, as professoras vão postar todos os dias lá no Classroom, tá? Então o aluno vai copiar a liçãozinha de casa, mas se acontecer alguma eventualidade dele esquecer algo, vai estar postado no Classroom. É só entrar lá na salinha, tá? No e-mail do aluno, e a professora vai ter colocado lá. Se caso ela quiser algum vídeo, montar algum vídeo, alguma coisa, tudo pedagógico vai estar nesse Classroom, tá? Na salinha de aula deles. Solicitações das professoras. Se elas pedirem pote de sorvete, palito de sorvete, para trazer um avental, para trazer, vir com o cabelinho amarrado, porque elas vão fazer uma brincadeira, qualquer tipo de solicitação das professoras individual por sala, tá bom? Cada professora tem a sua metodologia. Elas vão colocar no Classroom, tá? Então pode acontecer, eu vou dar um exemplo já, da professora Juliana no 4º ano tá falando de algo de reciclável. E aí ela precisa de pote de sorvete. Houve a comunicação entre os alunos, tá? Porém, não está no Classroom. É para trazer o pote de sorvete no dia seguinte? Não. Só vai trazer o que tiver no Classroom, tá? Qual é o combinado que eu faria com o filho? Olha, eu sei que a Pro deve ter comentado com você. Vamos combinar? A mamãe vai dar uma olhadinha lá no Classroom. Se tiver lá, aí você leva. Caso contrário, não, porque foi um combinado que a gente fez com a Pro. Tudo que for solicitado de material, a Pro posta no Classroom, tá? Pode ser que às vezes ela comenta algo, aí a criança já fica ansiosa, já quer levar, tá? Então assim, não fiquem desesperadas. Abrem o Classroom, tá bom? Se não tiver lá, não é para trazer para o dia seguinte. Alguma dúvida até aqui? Então vamos lá. O uso do uniforme é obrigatório, tá? Peço a gentileza de vocês, por cuidado mesmo, tá bom? Não mandar as crianças de croque, sandália ou galocha. É por segurança, tá? Então elas sobem escadas, tem a rampa, o tênis dá estabilidade, tá? Então assim, às vezes a Pro não vai ficar só em sala de aula, às vezes a Pro vai fazer uma atividade fora da sala de aula, vai para um laboratório, vai para uma sala, a sala multiuso. Então pode acontecer algum acidente, então evitem de trazer. Ah, mas machucou o dedinho, notifica pra gente, tá? Aí tudo bem, aí assim, é casos específicos, mas evitem vir. Eu sei que é bonitinho, né? As crianças querem vir mostrar para os amigos, mas por segurança a gente prefere o tênis, tá bom? Evitar aí alguns acidentes. Garrafinha de água, é importante trazer a garrafinha de água, tá bom? Porque assim, eles evitam de ficar saindo o tempo inteiro da sala, né? É mais individual, é por higiene mesmo, tá bom? Então assim, não esqueçam a garrafinha de água. Acabou, eles vão lá no bebedouro, enche, traz de volta, tá? O portão, a entrada, 7h30, a entrada dos alunos em sala. Então 7h30 eles já estão na sala, tá? O portão abre 6h45, tá? Para os alunos que pretendem chegar mais cedo por conta do trabalho do papai ou da mamãe. E o que eu vou pedir aqui para vocês? Respeitarem o horário de entrada. Primeiro, a professora, quando eles chegam na sala, então eles se acomodam. A professora combina com eles, faz combinados, né? Faz a rotina toda com eles, para eles entenderem o que vai acontecer com eles naquele dia. Então, eu peço para vocês assim, respeitem esse horário de entrada, tá? É super importante. Segundo, a criança quando ela chega atrasada, eu sei que a culpa não é da criança. A gente não vai impedir do aluno entrar na escola até o 5º ano. Ah, não vai entrar, porque assim, a responsabilidade é dos maiores, mamãe e papai, eles não vêm sozinhos. Mas assim, é ruim para eles. Eles chegam na sala, eles ficam perdidos.
eles se sentem mal por chegar atrasados, né? Então, se vocês puderem colaborar, ajuda muito, né, profs? Porque assim, os combinados são feitos, ele vai perder os combinados. Às vezes é um ajudante do dia, que seria ele para ajudar a pro, já perde toda essa rotina. E para eles é importante essa responsabilidade de horário, tá? A saída é meio-dia, tá? O horário da tarde é da 1h30 às 18h, aí no caso só para o período da tarde. Então vamos lá, rotina escolar. Não sei se está aberto a pergunta. Pode falar. Esse aluno novo, ele está na 7ª, é a mesma? Não, 7º ano não. Ah, eu acho que está errado. Tá. Ô Tati, leva ele para mim, por favor. Está na interdisciplinar, né? Isso. Então vamos lá, rotina escolar. Não é, obrigada, viu, Tati? Não é permitido ministrar medicações no colégio, tá? Isso é uma lei. O colégio não tem medicações, então a gente pede para vocês assim. A Elaine, ele precisa, passou pelo pediatra, o pediatra pediu para ministrar essa medicação no horário da aula. Então tá bom, você vai me trazer a receita, tá? A medicação. Eu não tenho a receita, foi pelo WhatsApp que o médico mandou, que eu tenho contato do pediatra. Então vocês colocam no app, tá? Sob responsabilidade de vocês, o nome da medicação e a dosagem. E o horário que ele deve tomar. Aí a gente ministra para eles. O que eu vou pedir para vocês? Lembrando que a primeira dose do remédio tem que dar em casa. A primeira dose assim, a primeira vez, ele vai tomar amoxil. Um exemplo, tá? Um antibiótico, qualquer um. Nunca tomou essa medicação. Tomem a primeira em casa, porque se der uma reação alérgica, tá? Ele vai ter em casa com vocês. Então, todas as medicações novas que vocês forem ministrar, pode dar continuidade na escola, mas a primeira vez dá em casa, porque se tiver alguma coisa, vocês já estão com eles, tá bom? Teve febre, a gente vai entrar em contato, o pai vem buscar, a mãe vem buscar. A gente não tem medicação na escola, tá? Então vamos lá. Comunicar, né, pelo app aniversários. Então vamos lá. Posso fazer aniversário no Wi-Fi? Pode. Primeiro você vai comunicar a Pro ou no Classroom, tá? Pro, queria fazer o aniversário. O aniversário é comemorado na hora do lanche, tá? Um pouquinho antes. Vocês me mandam no canal do atendimento que vai ter o aniversário, tá? Eu aviso as pros. A gente vai aproveitar essa demanda aí da pandemia e eu vou pedir para vocês mandarem kit individual. Por quê? Primeiro, todo mundo vai trazer o lanchinho normalmente. Porque às vezes a mamãe o aniversariante vai mandar uma coxinha ou vai mandar uma maçã, enfim, vai mandar um bolo, a criança não come. Né, o amiguinho não come. Pelo menos ele traz o lanchinho dele, leva o kitzinho para casa e a mamãe administra isso em casa. Os pais, os responsáveis administram. Tem criança que é alérgica, tem criança que não come, então traz o kitzinho bonitinho. Se o aluno quiser comer naquele momento, ok. Se ele não quiser comer, ele leva o kitzinho para casa, tá? Saquinho de doces e lembrancinhas são permitidas, tá? Aí é que eles vão consumir em casa. Então eu trago a minha lembrancinha, entrego para o meu amiguinho, guarda na mala e ele leva para casa. Aí vocês que controlam, tá bom? No caso dos convites, eu vou fazer uma festa no buffet. Posso convidar os amiguinhos? Posso mandar o convite, a Pro coloca para mim no caderninho deles? Pode, desde que todos sejam convidados. Tá? A gente pede isso porque são crianças. A gente sabe que uns gostam mais de um, não gostam do outro, mas eles são crianças e eles sentem, tá? Então a gente pede para que todos sejam convidados. Outra coisa muito importante, a gente sabe que eles gostam de agradar o coleguinha, às vezes é o que eles mais gostam de estar fazendo aniversário. A gente pede para vocês não enviarem presente, tá? Por quê? Às vezes a criança recebe um presente e ela não gosta, ou não é aquilo que ela esperava, e aí ela se sente constrangida, entendeu? Então assim, eu já vi casos da criança achar, se
sem querer a criança solta, não gostei. Aí o que deu o presente fica sentido, né? Então a gente pede para não trazer os presentinhos, tá bom? Caso vocês tenham muita intimidade com a família, aí se vocês quiserem dar lá fora, tá? É mais para assim, para tanto constrangimento para quem deu e para quem recebe, tá bom? Acho que é isso. Alguma dúvida? Não? Então agora eu vou falar um pouquinho das avaliações, tá? As avaliações, então elas acontecem a cada final de bimestre, tá? Então nós temos 4 bimestres. Elas são realizadas de forma contínua, tá? Então todos os dias os alunos são avaliados, tá? Todos os dias a professora dá uma atividade e ela olha ali se está tendo desenvolvimento, tá? Tem avaliações que vão ser mensais e bimestrais, são marcadas, vai pelo app as datas para vocês estudarem com os alunos, tá? Lembrando que o estudo é feito diariamente, tá? Para que não haja aquele desespero na hora da prova, tá? Então, caso aí o aluno, nesse decorrer ali da professora dando atividade, ele não a gente vê que ele não está muito bem preparado para fazer uma avaliação, a gente vai tomando ações ali durante o período para que ele tenha um sucesso aí nas avaliações, tá? Eu falo que eu cuido mais do processo do que o resultado final. O resultado final para mim, ele é importante, mas se o processo for concretizado, for feito bem, o resultado final é bom. Então a minha preocupação é a parte do processo, tá? Os calendários de avaliações, eles são elaborados e disponibilizados apenas para as avaliações oficiais. Então, avaliação mensal e avaliação bimestral, tá? Caso chegue na sala, a professora fez uma atividade importante, não se aflijam, é porque ela havia necessidade de ser feita para uma avaliação, tá? Não é que essa avaliação vai lá, porque ele não estudou. Não, é no dia a dia ali que ele está sendo avaliado. Então pode acontecer dele chegar em casa e falar: mamãe, hoje eu fiz um ditado. Mas você não estudou. Não tem problema, tá? Não se desesperem por causa disso. Faz parte do processo avaliativo, tá? O aluno terá, caso o aluno falte, né, nas avaliações, ele pode fazer uma prova substitutiva perante atestado médico, se caso ele não se sentiu bem, ou caso vocês paguem, vamos por aí, aconteceu de eu marcar uma viagem, perdeu prova, isso acontece, aí faz o pagamento na substitutiva. Ou tem outro caso também, que se nos demais casos na ausência da avaliação, a gente achar que ele foi mal, mas é porque ou não dormiu bem, às vezes acontece do cachorrinho morrer, a mamãe às vezes ele não dormiu bem porque foi dormir tarde, aí a criança vem sentida para a escola e não faz uma boa avaliação. Então, se a professora perceber isso, o que acontece? A gente pode reavaliar o aluno, tá? Às vezes acontece mesmo, de a criança estar tão nervosa para fazer a prova, e como a gente fez uma avaliação ali contínua com ele, a gente sabe que ele era capaz de fazer essa avaliação, mas naquele dia ele ficou tão tenso pela prova, porque fica mesmo, né? É uma responsabilidade para ele, às vezes ele trava, então a gente oferta para ele fazer novamente, tá? Então a gente tem esse cuidado e esse olhar, para que o aluno ele se sinta assim, ele tem que se sentir, como que eu posso dizer, firme ali para fazer a avaliação, ele tem que se sentir bem, né? Tem que estar preparado. E às vezes algo emocional acontece e pronto. Aí ele se sente incapaz, então assim, o nosso intuito não é de prejudicar, e sim de ajudar, né? De trazer aí para eles, tá? A média de cada bimestre, tá? É 6, então o aluno precisa ter média 6 em cada bimestre, tá? Formando 24 pontos. As avaliações, a média final de cada bimestre, se caso o aluno não recuperou, então vamos supor, em vez de ele tirar 6, ele tirou 5. A
gente faz uma avaliação de recuperação do bimestre, tá? Então, como que vai? Eu aviso antes para vocês que o aluno não atingiu a média. É importante também vocês acompanharem, tá bom? Mas vai um comunicado para vocês dizendo que o aluno ficou de recuperação e aí a gente refaz essa prova com ele para ele fazer a recuperação do bimestre, tá? Então vamos supor, no primeiro bimestre ele foi mal, faz a recuperação. Segundo bimestre, recupera o segundo. E o quarto, recupera o quarto. Nós não temos recuperação final, porque a gente já dá 4 recuperações, tá? Esse aqui é importante, a sondagem. Então vamos lá. As aulas... Pode falar. No quinto ano tem prova do PH? Tem. Altera nota? Tem. Não, né? Não. É só para avaliação. Só para avaliação do PH. Isso. Não altera nota. Não, é porque como eu sou nova também aqui, então tem coisas que... Tá? Então vamos lá. As aulas começam e o aluno, o que acontece com o aluno? A criança. Ela fica de férias, aluno novo chegando, né? Então a gente não sabe como que esse aluno está vindo para nós, certo? Os alunos que a gente já conhece, mesmo assim, eles entram de férias, parece que eles... Não é que eles esquecem, mas eles estão guardadinho lá, então o que a gente faz? Eu, né, com as professoras, eu costumo fazer a sondagem diagnóstica. Essa sondagem diagnóstica é um norte para eu saber como que o aluno está. Para dali eu criar ações junto com a professora para a gente poder dar um direcionamento. Então, na segunda semana de fevereiro, vai acontecer essa sondagem diagnóstica, tá? Então, é uma sondagem que é preparada por mim. As professoras vão aplicar essa sondagem, tá? Com o resultado dessa sondagem, a gente vai ver aqueles alunos que estão além ou aquém, tá? Então, a partir desta sondagem, depois da segunda semana, aí elas têm um prazo para me entregarem, que elas vão corrigir, tá bom? Não fiquem preocupados com isso, não precisa colocar o filho para estudar neste momento, porque a gente quer que eles façam o que eles estão preparados ali naquele momento. A gente não quer preparação, tá? E aí, a partir da segunda semana de fevereiro, trazendo o resultado para mim, a gente vai criar ações. Ao criar essas ações, a partir de março, eu estou chamando vocês aqui para a gente conversar. Aí, atendimento individual com as famílias, tá? Então, assim, não fiquem preocupados se eu chamar vocês para conversar depois da sondagem, aí já começa assim, meu filho deve estar mal. Não, tanto bem ou quanto mal, eu vou chamar vocês para a gente traçar mesmo, trilhar ali ações pedagógicas, tá? Por quê? Para quando vocês, assim, eles já estarem no final do bimestre, eles estarem preparados para uma avaliação. Então, qual é o meu intuito com a sondagem pedagógica? Vocês não saberem, no final do bimestre, se eles estão indo mal ou não. Tem o porquê de vocês no final? Não, a gente tem que tratar do processo, tá? Então, esse processo é importante. Às vezes, acontece de eu encaminhar para algum especialista, tá? Então, para uma fono, para um otorrino, para um neuro. Não fiquem preocupados com isso. Quanto antes nós descobrimos algo, a gente consegue ajudar melhor eles, tá? Então, a gente faz toda essa estratégia aí com vocês, tá? Todos vão ser chamados? Todos vão ser chamados, tá? Então, assim, para vocês se preocuparem, eu vou começar primeiro com os pais no quintos anos, eu vou descendo. Quartos anos, terceiro e segundo. No caso, se a gente vê que tem algum aluno do segundo ano que está muito aquém dos alunos, que está fora da nossa curva ali da sondagem, aí a gente vai dando essas prioridades, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tudo esclarecido? Tá. Então, o próximo passo agora com vocês, eu vou mostrar um vídeo para vocês, vou agradecer a presença de vocês.
Estou à disposição aqui no colégio, tá bom? Se vocês precisarem, pode me chamar, que é aquilo que eu falei logo no início. Eu estou aqui para cuidar de vocês, tá? Então, eu estou aqui para olhar para as famílias e para ter vocês aqui dentro do colégio também, que eu acho que é importante essa caminhada juntos, né? Eu vou pedir para as pros, eu vou passar o videozinho para vocês. E aí, quem for do segundo ano da Promárcia, desce com a Promárcia. Depois do terceiro, quarto e quinto, tá? Que aí as pros vão explicar para vocês como que elas fazem o trabalho, como é o jeitinho delas, né? E toda a dinâmica ali das pros, tá? Eu conto com vocês para 2023, conto com as famílias. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, venha falar conosco, tá? Porque às vezes a família, ela fica guardando ali, chega no final do ano, ai, não gostei da escola, mas assim, a escola também não teve oportunidade de conversar com vocês. Então, tá nervosa com qualquer coisa, com qualquer situação, tá com dúvida de qualquer situação, aconteceu qualquer coisa, nem se for a mínimo para vocês, vem falar com a coordenação, pode vir falar comigo. Tá? Eu deixo essas portas abertas, porque assim a gente consegue achar um caminho e vocês ficarem satisfeitos também com a escola, tá? O intuito aqui do Colégio Delta é esse, é o acolhimento, né? E a gente ser assertivo nas nossas ações, tá? Então eu tô aqui à disposição, no começo das aulas vou estar ali pelo pátio, ali na entrada, então se quiser falar comigo, só me chamar, tá? Outra coisa importante que eu esqueci de falar, quando forem a saída dos alunos, vocês encontrarem com as pros, elas têm horário de almoço e outras, às vezes, até em outra escola. Então, se vocês quiserem falar algo importante com a pro, a gente marca um horário, tá? Porque às vezes elas estão na correria ali, né? Quem dobra período tem 1 hora de almoço e às vezes tarde para falar com a mãe, mas ela tem que retornar. Então é só pedir assim, essa gentileza, que assim, pro, lembrei de uma coisa, ou escreve no chat, ou a gente, se for muito sério, a gente marca uma reuniãozinha, tá? Posso contar com vocês aí para 2023, para ser um sucesso? Posso? Então tá bom. Claro? O esporte e o teatro já tem data de início e agenda? É março. A agenda vai ser isso. A agenda vai estar disponibilizando para vocês ainda, tá? Tem uma previsão só para a organização? Não, né? Não. No dia da semana também não, né? A gente está fechando ainda, porque tem alguns que precisam de contratação. Então a gente está ainda nessa, tá bom? Nessa demanda. Tem uma noção de quantas vagas serão abertas para essas atividades? Depende muito da modalidade. Essa é a Andressa. Depende muito da modalidade. Normalmente a gente disponibiliza 20, 25, depende do que vai ser trabalhado, entendeu? Então, quando a gente fechar a grade, a gente alinha isso direto com o professor. Mas, às vezes acontece no teatro, às vezes acontece na clichê, a gente sempre busca a possibilidade de talvez abrir uma próxima turma, para atender todo mundo. Isso vai depender muito do horário de disponibilidade do professor, junto com a quantidade de alunos que a gente vai formar de equipe. Tá Tá bom? Obrigada, Andressa. Tá bom. É isso. Mais alguma dúvida? Não? Então, depois que vocês passarem com a pro, tem um cafezinho lá embaixo, tá bom? Aí vocês podem tomar um cafezinho, tá? Eu só vou colocar um videozinho pra vocês. Se caso vocês lembrarem de alguma coisa, pode me ligar, tá bom? Porque às vezes eu falo, a cabeça fica cheia e depois que a gente começa a sentar um pouco as informações, não entendi isso, liga que eu explico novamente, tá?